A trajetória da mulher negra na sociedade brasileira sempre foi atravessada pelo preconceito em suas mais diversas facetas. Hipersexualizada, subjugada e limitada em sua intelectualidade, muitas lutas foram e são necessárias para que outros caminhos pudessem ser trilhados. Caminhos que passam pela educação e seu enorme poder de construir novas realidades. O olhar da sociedade para com a mulher negra foi marcado, através dos séculos, por um ideal de subserviência, limitando o seu papel de atuação a espaços informais, sem qualquer protagonismo de suas vidas. Esse olhar racista, dentre outras coisas, afeta diretamente na capacidade de reconhecer essas mulheres enquanto produtoras de conhecimento. A experiência do racismo, ela é extremamente danosa, impacta inclusive a nossa capacidade de produção. Porque essa demarcação que o atravessamento, por exemplo, do racismo e do sexismo promove nas nossas vidas, muitas vezes nos coloca num lugar de desconfiança, num lugar de insegurança. Então, eu penso que essa construção de intelectualidade, ela vem pelo espelhamento das que vieram antes de nós. Nós estamos aqui em movimento, no movimento de mulheres negras. Por exemplo, a gente costuma dizer que a gente está em marcha, a gente continua em marcha há muito tempo. Então, eu me reverencio nas anteriores, nas mulheres da minha família, que, a seu modo, constituíram as suas intelectualidades e forjaram um território, um terreno para que nós, mais jovens, os contemporâneos, pudéssemos acessar os espaços mais ampliados de educação. A construção de intelectualidades negras não se restringe apenas aos espaços formais de educação. No entanto, a sala de aula tem oportunizado e potencializado o debate. Como mulher negra, professora negra, eu sempre utilizo desse espaço para levantar outros, para potencializar a fala de outros. Eu não busco o estrelismo ou essa questão de estar em destaque, mas eu quero que o meu povo ele possa ser consciente do racismo que sofremos no passado e sofremos atualmente, utilizar essa palavra sofremos nos dois tempos verbais, esse racismo estrutural, e sabendo desse racismo estrutural, a luta eu acho que ela se fortalece, porque muitas vezes, muitas de nós, mulheres pretas, ainda não temos essa noção e muitos dos nossos alunos também não, então é nosso papel esse enfrentamento e essa tomada de postura, né, de posicionamento diante dessas identidades que foram subalternadas e que nós queremos colocar nesse lugar de protagonismo porque merecemos. Um protagonismo conquistado a duras penas e com o apoio de políticas públicas que permitiram o acesso à universidade e a ocupação de novas áreas sociais. Se muitas vezes hoje a gente discute a questão do feminismo negro, a gente tem que entender que no momento onde as mulheres estavam lutando por direitos, essas mulheres negras já o faziam há muitos anos, só que na invisibilidade. Então, se a gente conseguiu caminhar e avançar um pouco, eu digo que é um pouco porque ainda não está como a gente gostaria, né? A gente passou a ter, sim, por exemplo, maior ocupação de pessoas negras nas universidades, a partir das cotas raciais. Então, eu acho que o que a gente vê hoje, em termos de ocupação de espaço, se deve a essa conscientização, né, de um governo numa tentativa de criar espaços e políticas de equidade. As mulheres negras representam 28% da população brasileira. Entretanto, apesar das muitas conquistas, elas estão longe de ocuparem de forma representativa espaços de poder, como na política, por exemplo. Mas, graças ao talento, às ações afirmativas e a movimentações coletivas de luta pela equidade racial e de gênero, hoje é possível encontrar mulheres que narrem trajetórias de sucesso. Mulheres que se tornaram espelho e inspiração para toda uma comunidade. É nada mais do que justo e, utilizando a linguagem dos meus alunos, demorou, né? Demorou de acontecer. E eu agradeço as minhas mais velhas, eu agradeço as minhas ancestrais, mulheres que fizeram esse enfrentamento para que eu pudesse hoje estar aqui nesse espaço midiático também, falando, né, tendo a liberdade de falar. Apesar de que essa luta ela ainda
é muito grande, porque esse espaço é muito pequeno diante de uma população onde a maioria se declara, né, pessoas pretas, mas sabemos que ainda há muita gente preta que não se autodeclara. Então, o número chega a ser muito maior. Eu arrisco dizer que nós temos 70%, 80% de pessoas pretas que não se autodeclara, justamente por causa do processo de escravização, de preconceito, né? Muitas vezes assumir esse papel de mulher preta é muito dolorido, é muito difícil. Então, esse espaço de ocupação, chamado espaço de poder, né, que é a ocupação de espaços de privilégio, nada mais justo do que a gente estar ocupando por conta de toda uma capacidade que nos foi impedida e negada. O comprometimento com a luta antirracista, que garanta a ocupação desses espaços, deve partir de toda a sociedade civil, mas em especial do próprio Estado brasileiro, para que mulheres e homens negros sigam em marcha, nutrindo sonhos e somando cada vez mais novas conquistas. Não existe país democrático enquanto houver racismo. Não existe país democrático enquanto a população negra ocupar os piores índices, tanto no campo das políticas de saúde, da educação e da economia. Não existe feminismo sem falar de feminismo negro. Então, eu acho que a ocupação desses espaços vai fazer com que outras pessoas percebam que nós podemos estar lá, porque é importante ter representatividade. Olha a situação do parlamento, seja ele federal ou local, não há pessoas negras parlamentares. Então, nós ainda estamos ocupando territórios onde disseram que ali é nosso lugar. Então, nós temos muitas pessoas capazes, mas elas estão sem condições de se colocarem por causa de suas vulnerabilidades. Então, a gente precisa encontrar mecanismo, tanto na área da sociedade civil, como nas políticas de governo, para que a gente possa imprimir que é importante oportunizar o acesso dessa população a esses espaços. O meu desejo é o desejo de muitas pessoas, e aí acredito que não só das mulheres negras, mas da comunidade negra, pensando bem coletivamente, a gente deseja ter a possibilidade de existir, de respirar aliviado de fato, de poder ter liberdade criativa, de poder ter liberdade para abordar as temáticas diversas, questões diversas, e de um desejo muito forte em particular, é de que a gente possa ter a garantia da nossa humanidade, a garantia das nossas subjetividades. É muito complexo pensar a negritude no Brasil, eu entendo, mas entendo também que as nossas conquistas, elas estão postas, não há recuo, não há possibilidade de recuo, mas a gente não deseja estar em constante luta, batalha. Eu acho que a gente, enquanto população negra, a gente vem de lutas há muito tempo, desde a África. Então, a gente deseja sonhar, e aí não apenas no campo do onírico, mas de criar, de projetar possibilidades, desenhar futuros possíveis, e que esses futuros sejam diferentes do que a gente ainda presencia diante das desigualdades.